Olá, tudo bem? Bom, sou a professora Simone Costa. Nós estamos falando sobre currículo integrador da infância paulistana. Vamos retomar aqui a segunda parte, né, desse documento que é muito importante na bibliografia do exame para o ingresso na rede municipal de ensino de São Paulo como educador. Então, nós estávamos falando na apresentação anterior sobre as mudanças conceituais da infância, como isso impacta o currículo, como é importante uma abordagem integradora, né, entre o ensino infantil e o fundamental. E nós vamos seguir agora nessa parte da bibliografia, tá bem? Então, dando continuidade a essa discussão, agora a gente vai trabalhar um pouco o conceito da integralidade do processo educativo. Então, um currículo integrador, ele compreende a educação como um espaço que integra a vida, cultura, cidade e escola. Experiência e aprendizagem, mundos diferentes e complementares como a razão e a fantasia, a arte e a ciência, o corpo em movimento e o pensamento, adultos em crianças em uma experiência inteira e socialmente relevante para a educação das infâncias. Então, o conceito aqui de integralidade, ele tem já, de acordo com o que a gente conversou, dois sentidos até agora. Um sentido que é integrar as modalidades de ensino, da educação infantil e educação fundamental, e o outro conceito, que é essa integração entre os distintos aspectos da vida, tá bem? Então, ela integra redes e ela integra esses distintos aspectos. Ela junta arte e ciência, junta razão e fantasia, articula aí essas duas esferas, tá bem? Os adultos e as crianças como parte aí constitutiva da construção do saber. Agora, partindo disso, nós vamos tratar a questão da integralidade do processo educativo de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, tais como elas foram assumidas no ano de 2013. Então, de acordo com essas diretrizes, essas modalidades de educação básica, elas estão organizadas em 3 dimensões. Isso é importante, pode muito provavelmente ser perguntado para vocês, né? Elas estão organizadas de acordo com a sua organicidade, sequencialidade e articulação, tá? Sendo necessário que as modalidades elas compartilhem as mesmas concepções, para que não haja rupturas entre aí as modalidades, né, da educação infantil e dessa com o ensino fundamental, considerando que a infância não se segmenta, pois a criança ela continua se desenvolvendo. Então isso é muito importante, a gente já falou disso, mas aí vale a pena frisar e preencher um pouco mais de conteúdo utilizando os conceitos que a Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica trabalha, que é organicidade, sequencialidade e articulação, tá bem? Bom, então isso significa que dentro de cada unidade educacional, de cada agrupamento, de cada pequeno grupo de bebês e crianças que interagem entre eles e com os adultos, com os brinquedos, com os objetos, enfim, com tudo que tiver ali à disposição, de que seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, que haja uma multiplicidade de pequenos mundos que têm que ser articulados, que têm que ser observados e que têm que fazer parte da constituição do saber, tá bem? E que são constituídos por também contextos amplos, que envolvem aí o contexto familiar, o contexto social, o contexto histórico, o étnico, racial, de gênero, religioso, enfim, todas as esferas aí que compõem a vida dos seres humanos, né? E no marco disso, a vida dos bebês e das crianças. Bom, então, cada sujeito singular, os bebês ou as crianças que estão inseridos aí na educação infantil ou no ensino fundamental, constituem uma infância cujo elo comum é a brincadeira e as interações com as pessoas e com a cultura como eixos do currículo, tá bem? Então, portanto, cabe à escola ser um espaço onde as várias infâncias possam ser vividas sem prorrogações ou antecipações indevidas. Então, essa pressão para que a criança ou que o bebê consiga com tal idade falar, andar de tal maneira, se expressar de tal forma, isso não tem que ser parte, na verdade,
do fazer da escola. Na realidade, é todo o oposto. Cada criança vai ter um tipo de desenvolvimento e é necessário que a unidade escolar respeite isso e crie condições para que esse desenvolvimento particular se dê sem pressões, tá bem? Bom, para isso, aí a gente volta naquele conceito que iniciou toda essa discussão, né? Isso só vai ser possível se as crianças forem consideradas crianças inteiras, né? Não como seres ainda que têm características ausentes, né? Que ainda precisam precisam adquirir características. E como crianças inteiras, a gente tem que saber que eles aprendem com o corpo todo. E esse aprendizado se dá de uma forma complexa, que a educação não pode desconsiderar essa inteireza, uma vez que o pensamento e o movimento constituem os processos de construção de conhecimento. Então, a criança tem que ter espaço para brincar, para correr, para se machucar, ainda que a gente tenha que tomar o cuidado para que isso não se dê de maneira séria, né, de maneira grave, porque existe muita diferença entre criar condição para que essa infância seja vivida de maneira plena, com espaço, com liberdade de movimento. Existe muita diferença entre isso e leniência, né? E, vamos dizer assim, abandono, falta de cuidado. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo só que é necessário que ela tenha esse espaço para se desenvolver, tá bem? Bom, e aí é que entra também como uma parte importante disso a necessidade de conceder o espaço para a autoria e o protagonismo da criança, né? O que é a autoria e o protagonismo? É o estabelecimento de uma relação acolhedora e atenta entre os adultos e a criança que possibilita que a constituição desses atores se deem desde o início como produtores de conhecimento, aí fortalecendo a identidade dos educadores como profissionais comprometidos com uma educação que seja orientada, né, pelos princípios aí, não autoritários, né, e possibilitem que os bebês e as crianças construam seu próprio percurso nas relações sociais das quais fazem parte, que são naturais a elas, e mediado pelo mundo e pelas culturas presentes nos espaços educacionais, né? Lembrando que a função fundamental do educador é ser um mediador entre o conhecimento que a criança já tem e aquilo que ela tem capacidade e potencialidade para gerar, tá bom? Bom, por isso, o protagonismo do professor e da professora, ele não tem que inviabilizar o protagonismo das crianças, tá? Ao contrário, o protagonismo dos adultos, ele deve promover o das crianças, considerando que esse processo de ensinar e aprender, ele se dá por meio dessas relações de comunicação, tá bem? São relações de comunicação, não são relações de mando e obediência. Às vezes é necessário, mas não é esse o fundamento da relação que tem que ser buscado pelo educador, tá bem? Sendo que a aprendizagem que vai resultar de uma ação comum entre as crianças e os adultos é o que vai permitir que tanto o educador quanto as crianças possam se desenvolver juntos nesse processo. Bom, nessa perspectiva é que é preciso uma gestão democrática e participativa, porque se a gente está dizendo que é necessário liberdade de movimento, que é necessário uma construção coletiva, uma construção que não seja, né, autoritária, que seja criativa, então isso tudo é inviabilizado completamente se você tem uma gestão que é autoritária, que não é participativa, que não reconhece que todas as pessoas devem ter voz e vez nos processos educativos, né? E que nesse sentido aí impõe o saber como uma coisa dada, formatada. Então, é muito importante que se pense nisso e aí o município, né, a Secretaria Municipal, ela sugere alguns indicadores de qualidade na educação infantil paulistana, né, que, enfim, vocês podem acessar aí no site da Secretaria e que constitui uma espécie de instrumento autoavaliativo, né, que teria como objetivo ajudar aí os educadores, as educadoras que estão envolvidos nesse contexto a rever suas práticas educativas e da gestão, tá bem? Porque isso tem que ser revisto a todo tempo, porque é uma prática na qual a experiência é muito importante. Então, em alguns meios, uma determinada experiência pedagógica pode dar certo, em outros pode não dar certo. Tudo varia muito de acordo com o contexto, né? E se há multiplicidade da infância
é o conceito com o qual se trabalha, então essas experiências também vão ser múltiplas e às vezes uma coisa que dá certo numa escola não dá certo em outra, e é necessário ter essa abertura para poder qualificar isso, tá bem? Bom, então nesse sentido é muito importante, né, claro, não poderia deixar de ser o reconhecimento da diversidade. E não só o reconhecimento da diversidade, mas também a valorização das diferenças, tá bem? Porque nesse sentido, as infâncias e os bebês que habitam, né, as escolas do ensino fundamental, elas têm que ser encaradas como uma demonstração da diversidade das identidades que podem existir, tanto raciais como étnicas, de gênero, territorial, nacionais também, né? Hoje em dia a gente tem muitas crianças que vêm da comunidade boliviana, de outras comunidades, e aí a gente tem que ter um olhar que seja de integrar esse público, mas ao mesmo tempo também buscar preservar aí as características específicas que eles têm no seu processo de desenvolvimento, tá bem? Bom, então para isso é fundamental, e aí a gente entra na questão de que ferramentas, né, são necessárias para que isso seja realmente reconhecido, para que essa diversidade seja realmente reconhecida. Então é fundamental que a escola possa fornecer materiais, nesse sentido, objetos, instrumentos, brinquedos, revistas, filmes e práticas pedagógicas, aí entendidas como história, brincadeiras populares, enfim, projeto de investigação, experiências que possibilitem essa construção positiva da identidade, tá bem? Ligados às relações estabelecidas e aos ambientes de formação dos educadores e das educadoras, de maneira que sejam organizados e planejados de forma a combater todas as formas de discriminação, preconceito, racismo e sexismo. Bom, então, aí a gente entra num outro terreno, tá? Que é um terreno mais conceitual, que também é uma dimensão que é trabalhada em outros documentos, mas que vale a pena a gente resgatar agora, que é o questionamento de como as crianças e os bebês aprendem, né? Então, a compreensão de como os bebês e as crianças aprendem está na base do fazer pedagógico e determina que as escolhas feitas pelos educadores e educadoras, enfim, contemple um processo complexo e dinâmico que tem que ser potencializado nos espaços institucionais dedicados à educação, tá bem? Então, estudos atuais, eles mostram, né, que os bebês e as crianças, eles aprendem através da interação. Isso é uma coisa que a gente já trabalhou. Mas que é importante da gente ter sempre em mente para pensar que a aprendizagem, ela depende dessa interação no seu contexto e no seu meio sócio-histórico. Então, é muito importante perguntar e observar o que o mundo representa para aquela criança e para aquele bebê em particular. Porque isso que vai possibilitar que, dessa forma, o papel fundamental que as professoras e os professores têm na organização dessas experiências, né, ocorra, né, dentro das escolas. E que, nesse sentido, se planeje a prática pedagógica e se replaneje com os bebês e as crianças da sua turma, que se selecione, que se organize, que se disponibilizem materiais, né, para poder atentar para o estabelecimento dessas relações de igualdade, dessas relações de multiplicidade com um grupo de crianças, colegas e famílias, de modo a que se organizem vivências a partir dessa interação. Então, educadores e educadoras, nesse contexto, né, eles são, isso é muito importante, que diz respeito ao lugar do professor e da professora, eles são responsáveis pela organização da vida dos bebês e das crianças dentro das escolas, de modo a provocar sua formação como aí sujeitos detentores de direitos, tá bem? Eles são responsáveis, isso é uma atribuição, por repensar os tempos e os espaços na educação infantil e no ensino fundamental. E aí eles têm a tarefa, a gente sabe que muitas vezes o espaço para isso talvez não ocorra, mas para que isso se realizasse na realidade, eles teriam a tarefa de questionar as organizações convencionais. Então, o educador chega numa escola que tudo é muito quadrado, tudo é muito formatado, as crianças não podem se expressar,
todo mundo exige que elas ficam ali quietinhas, como se estivessem no exército. A tarefa, né, para avançar nessa proposta pedagógica do educador seria questionar essa ordem de coisas, né? E, no seu lugar, propor novas experiências que pudessem favorecer interações também criativas e do conhecimento do mundo na perspectiva da formação das inteligências plenas e de personalidades aí que possam ser entendidas como personalidades solidárias, enfim, que possam aí se estabelecer em relações coletivas, tá bem? Sobre o papel da cultura na formação humana. Né? Esses todos são conceitos mais teóricos, mas que eles embasam depois toda a legislação, então é importante entender. Né? Então, assim, o contexto com o qual, né, se trabalha aqui, para a gente pensar em cultura, ele é entendido como um sentido plural, tá? Como os conjuntos das criações humanas, sejam eles objetos, hábitos, costumes, línguas, forma de expressão, conhecimentos, forma de pensar, valor, sentimento, tudo isso, eles têm que ser percebidos nas escolas como uma coisa que vai sendo construída, não como uma coisa que já está dada de antemão e é imposta, tá? Como um contexto da vida. E, nesse sentido, a cultura ela não estabelece hierarquia, ou não deveria estabelecer, né? Ela congrega o conjunto da produção humana e que todas as pessoas devem ter acesso, porque todas as pessoas são parte dela e contribuem para a sua formação. Então, é possível questionar a concepção de que escrever é mais importante que brincar na educação infantil, de que a brincadeira não deve estar presente no ensino fundamental, que são dois paradigmas bem generalizados, né? De que a tarefa da educação infantil, no caso, é alfabetizar, tem que iniciar a alfabetização e aquilo é o mais importante. Claro que é importante a alfabetização, mas também é importante que isso se faça de uma forma que não seja em detrimento de brincar. Tá? E, por outro lado, aquela criança que está no ensino fundamental também não tem que ter o seu direito ao lúdico, né, aí negado, né, por uma educação muito quadrada, muito formal, tá bem? Bom, seguindo aqui com o papel da cultura na formação humana, tá? Que rege todas essas formas aí de educar. Quando os educadores e as educadoras, eles criam oportunidades para que as crianças e os bebês vivam experiências contínuas, né, que tenha certa permanência, que tenha uma certa regularidade e que respeite também o tempo das crianças, né, articulando aí as diferentes culturas, que podem ser locais ou regionais. Quando isso acontece, se contraria uma lógica consumista, uma vez que não é um número, a quantidade de atividades que são vivenciadas pelas crianças que determinam, né, a vigência das suas experiências, tá bem? Isso é uma coisa que é um conceito que vai aparecer em vários materiais aí da bibliografia indicada para o exame, por isso, assim, não é demais repetir, porque isso é uma coisa que tem que ficar bem fixada, porque norteia uma série de portarias, uma série de leis e determinações, tá? Então, assim, como concretizar essas concepções e princípios? Olha, partindo de tudo isso que a gente já conversou, o que o documento propõe é que o projeto político-pedagógico das escolas, ele tem que prever o planejamento das práticas culturais e sociais em conjunto com as crianças e seus currículos e projetos, tá? Então, eles têm que adotar uma interdisciplinaridade para promover a igualdade na apresentação das diversas linguagens ou áreas de conhecimento. Então, nesse contexto, as escolas, elas têm que primar por alguns elementos, né? Primeiro, que as educadoras e os educadores têm que ouvir os bebês e as crianças. Segundo, que as famílias, elas têm que ser convidadas a participar da vida escolar, né? Apresentando aí as ideias, as expectativas, enfim, debatendo os pontos de vista e propostas das escolas, porque a família, ela é indiretamente atendida pela escola, então ela tem que fazer parte dessa vivência, tá? Uma escola que não dialoga com as famílias, que não dialoga com a comunidade, é uma escola que vai ser deficitária, que vai ter problema, na realidade, para instituir aí a sua prática educacional.
Então, o terceiro elemento é que a diversidade étnica, de gênero, etária, cultural, ela tem que ser respeitada e considerada nos projetos educativos, oferecendo aí às crianças representações gráficas, literárias, artísticas, que contemplem essa diversidade e encontrem textos lidos, tá, que tragam personagens com as quais elas possam se identificar. Então, se eu tenho uma escola que está dentro de uma comunidade que tem, por exemplo, muitos alunos bolivianos, que tem muitos alunos, enfim, orientais ou negros, é muito importante que a diversidade se expresse também no currículo, se expresse também, né, nas discussões, enfim, nas histórias que são trazidas, né, que são discutidas. Tá? E no ensino fundamental, por último, que é o quarto elemento, os direitos de aprendizagem das crianças são observados, devem ser observados pelos educadores e pelas educadoras, tá bem? Bom, fechado isso, então, agora a gente vai falar sobre a organização dos tempos, dos materiais e da gestão dos tempos, que para o ensino infantil é muito importante, tá? Então, de acordo com o currículo integrador, o que se pressupõe da organização dos espaços materiais e gestão dos tempos é uma lógica que dissocia essa prática pedagógica de uma lógica fabril, tá bom? Ela indica que a ampliação dos espaços simbólicos de aprendizagem, para além da sala de aula, né, a brincadeira, enfim, seja uma nova forma de ocupar espaços, concebendo de maneiras distintas, à disposição, por exemplo, de berços, de cadeiras, de lousa, de acordo com a proposta pedagógica. Então, não necessariamente você tem que entrar numa sala de aula e ter aquela disposição de cadeiras enfileiradas, entendeu? Isso tudo tem que variar de acordo com a atividade que vai ser realizada. Não tem problema nenhum que um educador prefira dar aula com as crianças organizadas em roda, a depender da atividade que vai ser desenvolvida. Claro que ele tem que avaliar se isso ajuda ou atrapalha a atividade que vai ser desenvolvida, mas a forma de expressão disso jamais tem que ser quadrada também, tá bom? Bom, seguindo aí com a organização dos espaços. Então, a exploração dos materiais diversos, né, incluindo materiais naturais, objeto industrializado, qualquer coisa que desperte aí o interesse de experimentação, a curiosidade infantil, como dicionário, livro de história, gibi, revista, enfim, vídeo, qualquer coisa que estejam acessíveis aos olhos e às mãos das crianças são válidas para educação nesse contexto, tá bom? E também as diferentes interações com o meio, tá? Com outros bebês, com outras crianças, com adultos e consigo mesmo. Também tem que ser observado. O que a gente quer dizer com contato consigo mesmo? Que muitas vezes as crianças precisam se recolher, precisam ficar quietinhas, precisam ter ali um seu momento também de solidão, e isso tem que ser observado também pelo educador, tá? O currículo integrador da infância, ele prevê isso como também um direito. Da mesma forma que a criança tem o direito de brincar, ela tem o direito também de se recolher e ficar quieta e não participar de uma determinada atividade se aquilo, se ela realmente não estiver disposta para isso, tá? Tudo que for obrigatório, tudo que for impositivo, tudo que for apresentado de maneira muito fechada tende a ter, de acordo com essa perspectiva, menos efeito do que aquilo que é construído conjuntamente, tá? E, como parte disso, também o acesso a diferentes espaços, né, as salas, pátios, quadras, enfim, tudo que possibilite uma nova descoberta é também bastante bem-vindo, bem como a transformação do espaço, né, de acordo com as necessidades aí dos grupos de bebê e criança, que podem proporcionar aí um exercício maior da autonomia, de modo cada vez mais amplo, na medida em que eles exploram, realizam livremente seus próprios movimentos, né, e criam outros mais elaborados, tá bem? Em relação à gestão dos tempos, né, o currículo integrador da infância paulistana, ele propõe às escolas considerar, em primeiro lugar, a promoção das experiências estéticas dos bebês, crianças, educadores e educadoras, tá bem? Ou seja, vivências e sensações que se expressem por meios de diferentes linguagens.
Também propõe um olhar sensível para perceber os bebês e as crianças no processo de apropriação e significação dos tempos, espaços e materiais. E a garantia no ensino fundamental dos espaços e dos momentos de brincadeira de livre escolha das crianças, porque aí tem a brincadeira que é proposta, né, pelos educadores, que tem que ser parte aí do projeto político-pedagógico, mas também é necessário que tenha um horário livre, para além do horário do intervalo, né, daquilo que a gente chama de recreio. Para além desse horário, a criança ela tem que ter um momento em que ela escolhe o que fazer, tá bom? Também é necessário que haja a promoção de tempo necessário para os bebês e para as crianças viverem suas experiências cotidianas, né? Para organizar a gestão do tempo de forma diferenciada, também de modo a contemplar 3 possíveis modos de gestão do tempo. O currículo integrador da infância, ele tem essas três possibilidades de gestão do tempo que eu vou falar agora. A primeira são experiências cujo planejamento e gestão estão centralizados na educadora e no educador. Tá? Então, é quando o educador ele se coloca no centro disso e propõe alguma experiência já planejada. A segunda são experiências diversificadas para a escolha de pequenos grupos e cujo planejamento e gestão são compartilhados entre as crianças e a educadora. Então, alguma atividade que a educadora coloque para as crianças como proposta para ver o que a partir daí pode ser desenvolvido. E uma terceira, que são as experiências cujo planejamento e gestão são realizados pelas crianças, que é muito interessante. Costuma aí se demonstrar um potencial criativo importante por parte das crianças, né? E que configuram situações como tempo de livre escolha pelo brincar ou outra vivência de interesse às crianças. Além dessas 3 questões, o ensino fundamental ele tem que organizar propostas de atividades interdisciplinares, tá bem? No qual os diferentes saberes eles sejam integrados e possam ser vivenciados aí através de atividades, tá? Agora vamos falar de organização de materiais. Então, assim, para os bebês, os materiais eles são muito interessantes, porque eles trabalham justamente com essa experimentação através do sentido, tato, audição, visão, paladar. Então, à medida que as crianças crescem, elas se interessam cada vez mais por esses materiais. E isso é uma forma bem importante de trabalhar o aspecto pedagógico. Eu vou fechar agora, deixando com vocês essa ideia, tá? Da necessidade do trabalho com o contato com os distintos materiais que as crianças têm que ter. E aí, na próxima apresentação, a gente retoma a partir daí para dar seguimento aí ao estudo, né, desse tema que é imenso, que é um tema muito grande, que é o currículo integrador da infância, tá bom? Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham conseguido aí aprender um pouco a lógica do currículo integrador e a gente se vê no próximo encontro.
orientais ou negros, é muito importante que a diversidade se expresse também no currículo, se expresse também, né, nas discussões, enfim, nas histórias que são trazidas, né, que são discutidas. Tá? E no ensino fundamental, por último, que é o quarto elemento, os direitos de aprendizagem das crianças são observados, devem ser observados pelos educadores e pelas educadoras, tá bem? Bom, fechado isso, então, agora a gente vai falar sobre a organização dos tempos, dos materiais e da gestão dos tempos, que para o ensino infantil é muito importante, tá? Então, de acordo com o currículo integrador, o que se pressupõe da organização dos espaços materiais e gestão dos tempos é uma lógica que dissocia essa prática pedagógica de uma lógica fabril, tá bom? Ela indica que a ampliação dos espaços simbólicos de aprendizagem, para além da sala de aula, né, a brincadeira, enfim, seja uma nova forma de ocupar espaços, concebendo de maneiras distintas, à disposição, por exemplo, de berços, de cadeiras, de lousa, de acordo com a proposta pedagógica. Então, não necessariamente você tem que entrar numa sala de aula e ter aquela disposição de cadeiras enfileiradas, entendeu? Isso tudo tem que variar de acordo com a atividade que vai ser realizada. Não tem problema nenhum que um educador prefira dar aula com as crianças organizadas em roda, a depender da atividade que vai ser desenvolvida. Claro que ele tem que avaliar se isso ajuda ou atrapalha a atividade que vai ser desenvolvida, mas a forma de expressão disso jamais tem que ser quadrada também, tá bom? Bom, seguindo aí com a organização dos espaços. Então, a exploração dos materiais diversos, né, incluindo materiais naturais, objeto industrializado, qualquer coisa que desperte aí o interesse de experimentação, a curiosidade infantil, como dicionário, livro de história, gibi, revista, enfim, vídeo, qualquer coisa que estejam acessíveis aos olhos e às mãos das crianças são válidas para educação nesse contexto, tá bom? E também as diferentes interações com o meio, tá? Com outros bebês, com outras crianças, com adultos e consigo mesmo. Também tem que ser observado. O que a gente quer dizer com contato consigo mesmo? Que muitas vezes as crianças precisam se recolher, precisam ficar quietinhas, precisam ter ali um seu momento também de solidão, e isso tem que ser observado também pelo educador, tá? O currículo integrador da infância, ele prevê isso como também um direito. Da mesma forma que a criança tem o direito de brincar, ela tem o direito também de se recolher e ficar aqui. Ferramentas, né, são necessárias para que isso seja realmente reconhecido, para que essa diversidade seja realmente reconhecida. Então, é fundamental que a escola possa fornecer materiais, nesse sentido, objetos, instrumentos, brinquedos, revistas, filmes e práticas pedagógicas, aí entendidas como história, brincadeiras populares, enfim, projetos de investigação, experiências que possibilitem essa construção positiva da identidade, tá bem? Ligados às relações estabelecidas e aos ambientes de formação dos educadores e das educadoras, de maneira que sejam organizados e planejados de forma a combater todas as formas de discriminação, preconceito, racismo e sexismo. Bom, então, aí a gente entra num outro terreno, tá? Que é um terreno mais conceitual, que também é uma dimensão que é trabalhada em outros documentos, mas que vale a pena a gente resgatar agora, que é o questionamento de como as crianças e os bebês aprendem, né? Então, a compreensão de como os bebês e as crianças aprendem está na base do fazer pedagógico e determina que as escolhas feitas pelos educadores e educadoras, enfim, contemple um processo complexo e dinâmico que tem que ser potencializado nos espaços institucionais dedicados à educação, tá bem? Então, estudos atuais, eles mostram, né, que os bebês e as crianças, eles aprendem através da interação. Isso é uma coisa que a gente já trabalhou. Mas que é importante da gente ter sempre em mente para pensar que a aprendizagem, ela depende dessa interação no seu contexto e no seu meio sócio-histórico. Então, é muito importante perguntar e observar o que o mundo representa para aquela criança e para aquele bebê em particular.
Porque isso que vai possibilitar que, dessa forma, o papel fundamental que as professoras e os professores têm na organização dessas experiências, né, ocorra, né, dentro das escolas. E que, nesse sentido, se planeje a prática pedagógica e se replaneje com os bebês e as crianças da sua turma, que se selecione, que se organize, que se disponibilizem materiais, né, para poder atentar para o estabelecimento dessas relações de igualdade, dessas relações de multiplicidade com um grupo de crianças, colegas e famílias, de modo a que se organizem vivências a partir dessa interação. Então, educadores e educadoras, nesse contexto, né, eles são, isso é muito importante, que diz respeito ao lugar do professor e da professora, eles são responsáveis pela organização da vida dos bebês e das crianças dentro das escolas, de modo a provocar sua formação como aí sujeitos detentores de direitos, tá bem? Eles são responsáveis, isso é uma área a elas, e mediado pelo mundo e pelas culturas presentes nos espaços educacionais, né? Lembrando que a função fundamental do educador é ser um mediador entre o conhecimento que a criança já tem e aquilo que ela tem capacidade e potencialidade para gerar, tá bom? Bom, por isso, o protagonismo do professor e da professora, ele não tem que inviabilizar o protagonismo das crianças, tá? Ao contrário, o protagonismo dos adultos, ele deve promover o das crianças, considerando que esse processo de ensinar e aprender, ele se dá por meio dessas relações de comunicação, tá bem? São relações de comunicação, não são relações de mando e obediência. Às vezes é necessário, mas não é esse o fundamento da relação que tem que ser buscado pelo educador, tá bem? Sendo que a aprendizagem que vai resultar de uma ação comum entre as crianças e os adultos é o que vai permitir que tanto o educador quanto as crianças possam se desenvolver juntos nesse processo. Bom, nessa perspectiva é que é preciso uma gestão democrática e participativa, porque se a gente está dizendo que é necessário liberdade de movimento, que é necessário uma construção coletiva, uma construção que não seja, né, autoritária, que seja criativa, então isso tudo é inviabilizado completamente se você tem uma gestão que é autoritária, que não é participativa, que não reconhece que todas as pessoas devem ter voz e vez nos processos educativos, né? E que, nesse sentido, aí impõe o saber como uma coisa dada, formatada. Então, é muito importante que se pense nisso. E aí, o município, né, a Secretaria Municipal, ela sugere alguns indicadores de qualidade na educação infantil paulistana, né, que, enfim, vocês podem acessar aí no site da Secretaria e que constitui uma espécie de instrumento autoavaliativo, né, que teria como objetivo ajudar aí os educadores, as educadoras que estão envolvidos nesse contexto a rever suas práticas educativas e da gestão, tá bem? Porque isso tem que ser revisto a todo tempo, porque é uma prática na qual a experiência é muito importante. Então, em alguns meios, uma determinada experiência pedagógica pode dar certo, em outros pode não dar certo. Tudo varia muito de acordo com o contexto, né? E se a multiplicidade da infância é o conceito com o qual se trabalha, então essas experiências também vão ser múltiplas e às vezes uma coisa que dá certo numa escola não dá certo em outra e é necessário ter essa abertura para poder qualificar isso, tá bem? Bom, então nesse sentido é muito importante, né, claro, não poderia deixar de ser o reconhecimento da diversidade e não só o reconhecimento da diversidade, eles são muito interessantes. Porque eles trabalham justamente com essa experimentação através do sentido, tato, audição, visão, paladar. Então, à medida que as crianças crescem, elas se interessam cada vez mais por esses materiais. E isso é uma forma bem importante de trabalhar o aspecto pedagógico. Eu vou fechar agora, deixando com vocês essa ideia, tá, da necessidade do trabalho com o contato com os distintos materiais que as crianças têm que ter. E aí, na próxima apresentação, a gente retoma a partir daí para dar seguimento aí ao estudo, né, desse tema que é imenso, que é um tema muito grande, que é o currículo integrador da infância, tá bom? Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham conseguido aí
aprender um pouco a lógica do currículo integrador e a gente se vê no próximo encontro. Uma espécie de instrumento autoavaliativo, né, que teria como objetivo ajudar aí os educadores, as educadoras que estão envolvidos nesse contexto, a rever suas práticas educativas e da gestão, tá bem? Porque isso tem que ser revisto a todo tempo, porque é uma prática na qual a experiência é muito importante. Então, em alguns meios, uma determinada experiência pedagógica pode dar certo, em outros pode não dar certo. Tudo varia muito de acordo com o contexto, né? E se a multiplicidade da infância é o conceito com o qual se trabalha, então essas experiências também vão ser múltiplas e às vezes uma coisa que dá certo numa escola não dá certo em outra, e é necessário ter essa abertura para poder qualificar isso, tá bem? Bom, então nesse sentido é muito importante, né, claro, não poderia deixar de ser o reconhecimento da diversidade. E não só o reconhecimento da diversidade, mas também a valorização das diferenças, tá bem? Porque nesse sentido, as infâncias e os bebês que habitam, né, as escolas do ensino fundamental, elas têm que ser encaradas como uma demonstração da diversidade das identidades que podem existir, tanto raciais como étnicas, de gênero, territorial, nacionais também, né? Hoje em dia a gente tem muitas crianças que vêm da comunidade boliviana, de outras comunidades, e aí a gente tem que ter um olhar que seja de integrar esse público, mas ao mesmo tempo também buscar preservar aí as características específicas que eles têm no seu processo de desenvolvimento, tá bem? Bom, então para isso é fundamental, e aí a gente entra na questão de que ferramentas, né, são necessárias para que isso seja realmente reconhecido, para que essa diversidade seja realmente reconhecida. Então é fundamental que a escola possa fornecer materiais, nesse sentido, objetos, instrumentos, brinquedos, revistas, filmes e práticas pedagógicas, aí entendidas como história, brincadeiras populares, enfim, projetos de investigação, experiências que possibilitem essa construção positiva da identidade, tá bem? Ligados às relações estabelecidas e aos ambientes de formação dos educadores e das educadoras, de maneira que sejam organizados e planejados de forma a combater todas as formas de discriminação, preconceito, racismo e sexismo. Bom, então, aí a gente entra num outro terreno, tá? Que é um terreno mais conceitual, que também é uma dimensão que é trabalhada em outros documentos,
mas que vale a pena a gente resgatar agora, que é o questionamento de como as crianças e os bebês aprendem, né? Então, a compreensão de como os bebês e as crianças aprendem está na base do fazer que não dialoga com as famílias, que não dialoga com a comunidade. É uma escola que vai ser deficitária, que vai ter problema, na realidade, para instituir aí a sua prática educacional. Então, o terceiro elemento é que a diversidade étnica, de gênero, etária, cultural, ela tem que ser respeitada e considerada nos projetos educativos, oferecendo aí às crianças representações gráficas, literárias, artísticas, que contemplem essa diversidade e encontrem textos lidos, tá, que tragam personagens com as quais elas possam se identificar. Então, se eu tenho uma escola que está dentro de uma comunidade que tem, por exemplo, muitos alunos bolivianos, que tem muitos alunos, enfim, orientais ou negros, é muito importante que a diversidade se expresse também no currículo, se expresse também, né, nas discussões, enfim, nas histórias que são trazidas, né, que são discutidas. Tá? E no ensino fundamental, por último, que é o quarto elemento, os direitos de aprendizagem das crianças são observados, devem ser observados pelos educadores e pelas educadoras, tá bem? Bom, fechado isso, então, agora a gente vai falar sobre a organização dos tempos, dos materiais e da gestão dos tempos, que para o ensino infantil é muito importante, tá? Então, de acordo com o currículo integrador, o que se pressupõe da organização dos espaços materiais e gestão dos tempos é uma lógica que dissocia essa prática pedagógica de uma lógica fabril, tá bom? Ela indica que a ampliação dos espaços simbólicos de aprendizagem, para além da sala de aula, né, a brincadeira, enfim, seja uma nova forma de ocupar espaços, concebendo de maneiras distintas, à disposição, por exemplo, de berços, de cadeiras, de lousa, de acordo com a proposta pedagógica. Então, não necessariamente você tem que entrar numa sala de aula e ter aquela disposição de cadeiras enfileiradas, entendeu? Isso tudo tem que variar de acordo com a atividade que vai ser realizada. Não tem problema nenhum que um educador prefira dar aula com as crianças organizadas em roda, a depender da atividade que vai ser desenvolvida. Claro que ele tem que avaliar se isso ajuda ou atrapalha a atividade que vai ser desenvolvida, mas a forma de expressão disso jamais tem que ser quadrada também, tá bom? Bom, seguindo aí com a organização dos espaços. Então, a exploração dos materiais diversos, né, incluindo materiais naturais, objeto industrializado, qualquer coisa que desperte aí o interesse de experimentação, a curiosidade infantil, como se forem consideradas crianças inteiras, né, não como seres ainda que têm características ausentes, né, que ainda precisam precisam adquirir características. E como crianças inteiras, a gente tem que saber que eles aprendem com o corpo todo. E esse aprendizado se dá de uma forma complexa, que a educação não pode desconsiderar essa inteireza, uma vez que o pensamento e o movimento constituem os processos de construção de conhecimento. Então, a criança tem que ter espaço para brincar, para correr, para se machucar, ainda que a gente tenha que tomar o cuidado para que isso não se dê de maneira séria, né, de maneira grave, porque existe muita diferença entre criar condição para que essa infância seja vivida de maneira plena, com espaço, com liberdade de movimento. Existe muita diferença entre isso e leniência, né? E, vamos dizer assim, abandono, falta de cuidado. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo só que é necessário que ela tenha esse espaço para se desenvolver, tá bem? Bom, e aí é que entra também como uma parte importante disso a necessidade de conceder o espaço para a autoria e o protagonismo da criança, né? O que é a autoria e o protagonismo? É o estabelecimento de uma relação acolhedora e atenta entre os adultos e a criança que possibilita que a constituição desses atores se deem desde o início como produtores de conhecimento, aí fortalecendo a identidade dos educadores como profissionais comprometidos com uma educação que seja orientada, né, pelos princípios aí, não
não autoritários, né, e possibilitem que os bebês e as crianças construam seu próprio percurso nas relações sociais das quais fazem parte, que são naturais a elas, e mediado pelo mundo e pelas culturas presentes nos espaços educacionais, né? Lembrando que a função fundamental do educador é ser um mediador entre o conhecimento que a criança já tem e aquilo que ela tem capacidade, potencialidade para gerar, tá bom? Bom, por isso, o protagonismo do professor e da professora, ele não tem que inviabilizar o protagonismo das crianças, tá? Ao contrário, o protagonismo dos adultos, ele deve promover o das crianças, considerando que esse processo de ensinar e aprender, ele se dá por meio dessas relações de comunicação, tá bem? São relações de comunicação, não são relações de mando e obediência. Às vezes é necessário, mas não é esse o fundamento da relação que tem que ser buscado pelo educador, tá bem? Sendo que a aprendizagem que vai resultar de uma ação comum entre as crianças e os adultos é o que vai permitir que tanto o educador quanto as crianças possam se desenvolver juntos nesse processo.